Como se relacionar com Deus? O assunto da aula é o egoteísmo positivo e o egoteísmo negativo. Nosso texto áureo se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde diz: Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 26, do versículo 7 ao 10. Vieram, pois, Davi e Abisai, de noite, ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então, disse Abisai a Davi: Deus te entregou, hoje, nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora, encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Introdução. As pessoas confundem o próximo outro consigo mesmas, usam a si mesmas como régua para medir o outro, odeiam no outro o que odeiam em si mesmas, odeiam o outro porque odeiam a si mesmas. O outro, muitas vezes, parece o alvo, mas não é. O alvo são elas mesmas. Algumas aulas atrás, estudamos o conceito de função outro, dizendo que também Deus exerce essa função, e se nós confundimos a nossa ideia de nós mesmos com as pessoas com as quais nós lidamos, o que nós vamos chamar de outro próximo, também podemos isso fazer com Deus, o outro último. Ponto 1. A consciência do si mesmo. Nisso, o outro me dá consciência de mim mesmo, o outro me faz saber de mim. Ao conhecê-lo, conheço o alvo das minhas buscas, é o mesmo. Porque o espelho me faz saber o que eu quero saber, mas o outro me faz saber o que eu não vejo, saber o que, na maioria das vezes, não quero saber de fato. É da relação pessoal que saem a moral, a moralidade e toda a ética e etiqueta. Muitos fogem do outro, porque o outro é uma denúncia viva, mas eu me engano nisso facilmente, porque me pego tirando de mim, para pôr no outro, na ideia que tenho dele. As partes que faltam na construção da ideia do outro, eu as tiro de mim mesmo, e nisso me engano achando que sei alguma coisa sobre os outros. E aí vem outra confusão, pois eu não sei o que sei de mim, não sei se o que sei de mim vem do que sei do outro, ou se o que sei do outro tiro de mim. E agora descubro que não posso julgar ninguém, pois posso estar correndo o risco de estar julgando a mim mesmo, o outro me dá consciência de mim, e eu de mim tiro consciência do outro. E nisso estou sempre em risco. Ponto 2. O último outro. Mas há outro além destes outros, o último outro. Não que esteja longe, mas é o último nesta fila, na qual eu se acha o primeiro. Não, não é o primeiro mesmo, é ele, o último outro. Ele é o primeiro eu, o primeiro agente, o Criador, mas também é o último outro, por ser o princípio e o fim, o primeiro e o último. O último outro é aquele que nesta fila adimensional está depois destes outros daqui, os outros semelhantes. Digo isso com base bíblica, que por meio destes chego nele, depois deles vem ele. Pois, o apóstolo João nos ensina que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 de João capítulo 4, versículo 20. Assim, na fila, ele é o primeiro e o último. Primeiramente ele, o primordial, porque amou primeiro, depois eu mesmo, logo após o outro e por último, ele de novo, o último outro, pois só pode ser amado depois que amarmos. Todos estes outros mais próximos. Ponto 3. A confusão. Eu faço confusão entre o que eu sei de mim, que creio vir do que sei do outro, e o que sei do outro, que desconfio ser só o que penso de mim. Essa minha desconfiança é quase uma certeza.
Se eu faço confusão entre mim e o outro, será que não faria confusão entre mim e Deus, entre o meu caído e aquela ideia que tenho de Deus? Esse é o problema. Nós nos usamos como parábolas dos outros, para nós mesmos e do último outro. Pegamos a mesma régua que costumávamos usar nos outros e tentamos medir Deus. Não conseguimos, mas nos contentamos com a ideia de nós em Deus. Existe uma ideia de Deus em cada pessoa, não muito diferente da pessoa que a possui. Deus e eu se confundem dentro de mim. Essa confusão eu chamo de egoteísmo negativo. Ponto 4. O negativo e o positivo. Assim eu chamo isso que faz Deus à imagem dos homens, um Deus ou os homens à imagem de Deus, humano demais. Aqui começo abordando o assunto, dizendo que há duas formas daquilo que eu chamo de egoteísmo, o negativo, que já tenho demonstrado, quando a ideia que eu tenho de mim forma a ideia de Deus em mim que é tão caída quanto eu, e o egoteísmo positivo, que é bíblico, que não é novidade para quem conhece Bíblia, está presente na transformação pela renovação do entendimento, Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos faz saber a vontade de Deus, também nos fazendo ter a mente de Cristo, o que também é chamado de a produção de frutos espirituais, Gálatas capítulo 5. Do versículo 22 ao 23. Também o arrependimento escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8, a santificação citada na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, o novo nascimento do qual Jesus falou a Nicodemos no Evangelho, segundo João nos escreveu no capítulo 3, no versículo 3, e a renúncia, Lucas capítulo 9, versículo 23. Tudo isso nos faz parecer moralmente com Deus. Santificação é o nome. Paulo mesmo escreveu aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Os filhos de Deus se parecem com seu Pai. E qual será a necessidade disso, se não for para que o conheçamos? Porque diz João: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João capítulo 4, versículo 8. Ponto 5. A conformidade e a desconformidade. O egoteísmo negativo é a conformação do homem com o mundo. Em conformidade com o mundo, é o homem continuando a ser caído, e sua ideia de Deus caindo com ele. Isso é o ponto de vista, que se define pela vista, que se valoriza pela vista, o mundo, que eu chamo de antideus. O egoteísmo positivo, que eu chamo assim para fins do que tenho ensinado, que está bem melhor falado nas Escrituras, é Deus continuando o mesmo, fazendo saber sua verdade e libertando, passando para mim uma nova ideia de si, renovando minha ideia, minha mente. E nisso, me transformando nessa ideia de si, fazendo-me voltar à imagem de Deus. Nessa troca de informação entre eu e ele, eu sou parábola dele, e não ele de mim. Ponto 6. Tentando alçar voo. No egoteísmo negativo, o homem alça voo para tentar alcançar o céu, voltando para si no que chamo de pleonasmo, dizendo: eu é que sou o que sou. Deus disse: eu sou o que sou. E essa resposta ao paradoxo nos leva não ao entendimento do que seja Deus, mas a voltarmos à pergunta: o que, sem resposta, não que não exista, mas que não é para nós, nós retornamos ao que sabemos, ao e as realidades que o montaram. No positivo, Deus diz: eu sou, e eu digo: sim, tu és, só tu és. E nisso o último outro me dá consciência de mim, pelo que se revela de si a mim e agora descubro quem realmente sou. Ponto 7. Não se confunda. O egoteísmo positivo já estava na Bíblia e conhecemos como santificação, a inserção da moral perfeita de Deus no nosso eu, no meu ego. O egoteísmo negativo é esse negócio que passa despercebido no meio de nós, não só dos crentes, mas de todos os homens, até mesmo dos que se dizem descrentes em Deus. O egoteísmo negativo é meu eu sendo, sem que eu perceba, Deus em mim mesmo. Ponto 8. Donde vens? O egoteísmo negativo foi criado pelo eu para mim, pois se eu penso que sou mau, mesmo que não me defina com essa palavrinha,
penso também que Deus seja assim. E se eu penso que sou mau, sabendo o que isso significa de fato, logo me condeno, jamais pensando que Deus me absolva. E isso é o que Deus será para mim. Deus é contra mim. Veja que a minha definição de mim acaba por definir Deus para mim, e isso tudo ocorre dentro de mim. Se eu vejo que Deus é contra mim por causa dos meus pecados, Ele é mau para mim. Mas, se penso que, mesmo Ele sendo contra mim por causa dos meus pecados, e eu não o veja como mau, porém justo, é porque o egoteísmo positivo já está acontecendo em mim. Conclusão: o egoteísmo positivo vem de Deus, é seu desejo que retornemos à imagem, enquanto que o negativo vem da falta de Deus na vida do indivíduo, o que o fará preencher essa lacuna com o que ele tem. Isto é a somente sua visão da vida e da realidade, que é a mesma o que definiu.